Bom, pessoal, os outros vídeos que eu gravei não tinham a vinheta inicial, mas eu explico. É porque eu gravei 4 aulas na sequência para vocês e ainda não havia, eu não tinha criado essa vinheta de abertura. E a partir dessa 5ª aula, então, a gente vai começar a usar. Certo? Pessoal, na última aula nós vimos a questão sobre a moral. Tá? Sobre a moral. E eu não quero me delongar muito mais sobre esse assunto, porque vocês, conhecendo vocês, né, a gente sabe que vocês têm uma boa base em casa, né? Todos vocês têm uma base que eu considero excelente, né? Basta que cada um coloque em ação em sua vida. Porque nenhum pai e nenhuma mãe vai ensinar vocês a praticar o mal, né? Talvez ensine vocês a se defender da maldade. Não com a maldade, mas evitando, ensinando certos caminhos que possam evitar a maldade. Ok? Bom, pessoal, vamos para a nossa apostila. Página Página 13. Como buscar o bem? Ali a pergunta já está colocando, você já questionou se somos bons ou maus? Será que temos escolha nesse sentido? Podemos nos modificar e modificar o mundo em que vivemos? Se a gente se perguntar um pouquinho, né, será que nós somos bons ou maus? Você já parou para pensar sobre você mesmo? Você já se questionou quanto às suas atitudes? Ou você simplesmente diz, eu sou assim e ponto final. O outro que me aceite como eu sou. Eu gostaria só de colocar um pequeno questionamento aqui. Eu tenho uma índole, eu tenho um caráter formado, cada um de vocês tem. Isso é formar até os 7 anos de idade, segundo a psicologia. Depois disso, cabe à pessoa se modelar ou não. Isso ela faz por vontade própria, isso não é uma coisa natural, é uma coisa que você se automobiliza em direção a uma mudança. E muitas vezes as pessoas fazem uma mudança radical. Né? E radical, eu falo realmente radical, é mudança completa. Né? Existem pessoas que conseguem. Existem pessoas que não conseguem. Tá? Voltando à apostila, muitos acreditam que aprendendo e seguindo regras morais pré-estabelecidas podemos ser bons, viver e conviver bem, construindo um mundo melhor. Mas será que as regras morais bastam para que isso se realize? Será que todas elas são boas e merecem ser aceitas? E quando as seguimos contra a nossa vontade, isso nos torna pessoas boas? Ou sermos bons também depende dos nossos pensamentos e sentimentos? Pensamentos e sentimentos. Eu posso muito bem me comportar em sociedade de uma forma digna, que todos me olhem e digam, não, fulano de tal, você pode tranquilo, porque ele é um bom sujeito. Mas esse ser bom pode ser apenas uma casca externa. E você sabe muito bem do que eu falo. Eu tenho atitudes que fazem com que eu use certos meios, palavras, olhares, que transmitem se eu estou concordando ou não com uma determinada situação. Né? E eu me reporto ao início do ano, quando nós escolhemos os líderes da turma. Tá?
Não vamos voltar a esse assunto, né? Mas eu só quero que vocês pensem e lembrem. Tá? Desejar o bem para si é um impulso natural que nós temos. Né? Virando ali a página para a página 14, vocês vão ter esse detalhe, essa frase inicial que eu falei aqui agora. Olha ali, ó. Desejar o bem para as pessoas, ou o bem para si mesmo, é um impulso natural dos seres humanos. Mas e fazer o bem para os outros? Existe uma frase que a gente escutou, que eu já escutei há muito tempo e que vocês também já devem ter escutado. Primeiro eu, depois eu. Aí eu de novo, aí quem sabe você. Nós somos muito de ter a coisa para nós, primeiro nós. E é lógico, eu preciso me proteger, me conservar. Mas quando se fala em atitude que tem a palavra e conhecida como bondade, eu acho que muda um pouquinho, ou deveria pelo menos mudar um pouquinho a nossa atitude em relação às pessoas, né? E a bondade ela é conhecida como a ação de ajudar. E ao mesmo tempo nós temos dentro de nós a maldade, que é a disposição natural de prejudicar os outros. Vamos acompanhar ali o nosso conto de fadas, tá? Deixa eu posicionar aqui. Isso, nosso conto de fadas. Conto de fadas, perdão. Conto de fadas avessas. Certa vez, algum tempo atrás, existia uma criança que não sabia o que era ódio. Essa mesma criança não sabia o que era guerra. Não tinha ideia do que significava a palavra violência, nem tampouco intolerância, fome, miséria, rancor. Não conseguia imaginar o contrário de felicidade, alegria, nem o oposto do bem e do bom. Mas a criança cresceu e observou o mundo ao seu redor com o ar da juventude e percebeu como era o mundo na realidade. Nesse mundo tinha ódio, guerra, intolerância, miséria, fome, maldade, doença, rancor. Essa criança cresceu e viu como seu mundo perfeito e maravilhoso, na verdade, era um tanto pior do que jamais sonhara. Essa criança é este ser que conta esta história. Na realidade, essa criança somos eu e você. Acredito que todos nós tivemos uma infância muito boa. Corríamos para lá e para cá, brincávamos, fazíamos praticamente tudo que nos era permitido. Alguns com menos ou mais liberdade, outros com mais, tá? Alguns um pouco mais sofridos, outros com mais facilidade. Mas todos nós tivemos uma infância. E acredito que nós todos sonhávamos com uma realidade diferente da que nós vivemos hoje. Como adolescentes, né, vocês conhecem uma realidade diferente daquela que vocês viam na infância de vocês. Tá? É uma situação bastante, digamos assim, constrangedora para uma criança, porque ela não percebe a realidade à sua volta, como nós hoje percebemos e vocês percebem. Tá? E, com vistas em cima disso, nós temos uma atividade, né, que eu quero que vocês, antes de mais nada, sublinhem no texto desse conto de fadas avessas, o que diz ali nessa primeira linha, os trechos que despertaram suas próprias reflexões a respeito da bondade e da maldade. Tá certo? E depois, eu sei que vocês têm conexão com seus colegas. Se vocês assim quiserem fazê-lo via WhatsApp, né, via vídeo, quem puder,
comentem sobre essa questão da bondade e da maldade, e depois disso, né, depois de uns 5 ou 10 minutinhos, vocês se desconectem, né, e escrevam um comentário, né, que você fez e outro que ouviu de um colega durante essa atividade. Não quero que vão à casa do seu colega. Por favor, não me entendam errado. Quem tiver condições, se conecte e veja uma frase, uma observação, um comentário que o seu colega fez sobre a bondade e a maldade, e outro comentário que você tenha feito, tá? Que você tenha feito. Voltando ali, vocês têm a segunda questão. Você considera possível fazer o bem ou o mal sem saber? Sem saber? É possível fazer o bem e o mal sem saber? Como sugere o texto? Justifique essa sua resposta. Vamos para o nosso quadrinho, famoso quadrinho verde. Vamos lá. A bondade e a maldade decorrem dos pensamentos ou dos sentimentos de uma pessoa? A bondade e a maldade são naturais ou aprendidas? Bondade e maldade podem ser entendidas como hábitos ou não? Agir segundo as regras sem considerar os seus efeitos nos torna bons? Pensem, como a gente comentava, né? Nós comentávamos sempre sobre nossas atitudes e sempre lembrar das consequências que decorrem dessas atitudes. E também dos próprios pensamentos, porque os pensamentos nos impelem a agir, né? Nossos pensamentos muitas vezes nos impulsionam a termos atitudes, muitas vezes inconsequentes, tá? E essas atitudes inconsequentes geram consequências. E essas consequências, né, vocês, todos nós, não só vocês, mas todos nós sentimos na pele. Pessoas que não praticam ações maldosas são boas? Será? Existem aqueles que nunca praticam coisas ruins, mas a sua índole não é boa. Podemos agir com bondade e não sermos bons? É tão fácil. Fingir ser bom. Fingir ser bom, quando na realidade gostaríamos de fazer a maior maldade com essa pessoa. Como você definiria bondade e como você definiria maldade? Como transformar a maldade em bondade e vice-versa? Pode existir uma moral que não valorize a bondade? Pode existir uma moral que não valorize a bondade? Se nós formos a uma favela, histórias que são conhecidas, né? Os traficantes, eles mantêm um certo controle sobre as pessoas, ditam regras, né, morais e, digamos, até éticas, muitas vezes, né, e as pessoas acabam cumprindo porque eles protegem. Eles muitas vezes auxiliam famílias que têm poucas condições, porque no trabalho, talvez não sendo certo dessa imoralidade, talvez, do que eles praticam, né, resulta um bom acúmulo financeiro, né, de dinheiro, e condições para comprar e assistir famílias que não têm assim, muitas condições de sustento. Mas essa maldade que eles praticam, e o resultado dessa maldade, que é o dinheiro, ajudando pessoas
transforma essa maldade em bondade? É possível transformar uma maldade em bondade? Será que esse exemplo que eu dei justifica a atitude errada pelo resultado positivo que eles acabam fazendo, né, ou realizando? Tá? Voltando ali para a apostila, nós temos ainda aqui na página 16, nossa última parte, né? No texto do conto de fada, A Fada às Avessas, o narrador conta como viu o mundo da infância e como passou a vê-lo quando cresceu. Convidamos você a realizar uma reflexão semelhante, ou seja, cada um de vocês aí em casa agora, pense sobre a bondade e a maldade, pense sobre a bondade e a maldade, e depois relate sobre a presença da bondade e da maldade e os seus efeitos no mundo à sua volta, no mundo em que você vive, né? Cada um de vocês tem uma realidade de mundo. E se você praticar a bondade e a maldade nesse lugar, ou nesse mundo que você vive, quais seriam os seus efeitos? Né? Se, por exemplo, seu pai trabalha numa repartição pública e você chega lá gritando, xingando, fazendo outras coisas, quais seriam esses efeitos? Né? Seu pai poderia ser repreendido, né? E se seus pais têm um outro tipo de atividade, você tivesse uma atitude totalmente contrária, né, à melhoria desse ambiente, como será que seria a reação? E quais seriam ou poderiam ser os efeitos negativos nesse meio de subsistência ou de sobrevivência no qual vocês estão inseridos? Pessoal, pensem com carinho, responda, né? Traga esse argumento por escrito para mim aqui, tá? Porque se vocês rolarem a tela ali, vocês vão ter uma questão de atualidade ali embaixo, questão 2. Com base, olha, deixa eu passar para vocês. Com base nas ideias que você registrou, produza um texto argumentativo sobre a bondade e a maldade. Produza um texto argumentativo sobre a maldade e a bondade. É difícil, não é fácil não. Mas tempo vocês têm. Tem uma semana inteirinha aí para produzir esse texto. Tá? Não façam em 1 minuto ou 2 segundos e mandem para mim. Tudo que vocês estiverem fazendo e realizando está valendo nota para o bimestre. Portanto, não deixem de realizar as tarefas. Não deixem de realizar as tarefas. Porque se não tiver realizado as tarefas, eu não terei como avaliar vocês. Nós teremos uma avaliação, né, que está chegando aí, e eu vou fazer as duas em cima do que nós tivemos como aula até agora, né, até a 4ª aula, provavelmente. A 5ª não vai entrar ainda. Então, as primeiras 4 aulas, nós vamos ter uma avaliação. E a AV2 vai ter sobre a 5ª aula em diante, até onde nós chegarmos. Antenem-se. Respondam. Né? Não tem nota de graça, não. Não tem a nota da presença, vai ter a nota da apostila se vocês enviarem as atividades. Vai ter a nota da avaliação se vocês tiverem feito a avaliação no AVA lá, né, do CBK. Mas vai ter tem a data prevista para isso, e não antes e nem depois. Tem tempo para tudo. As atividades vocês têm uma semana inteira para fazer, gente. Não é desculpa, eu não tive tempo. Você não trabalha. Você está em casa para fazer essas atividades. Se você não estivesse em casa, não estivéssemos na pandemia, você estaria na escola. Então não muda, só mudou o lugar. Tá? Só mudou o lugar. E você é autossuficiente o suficiente para realizar essas tarefas. Eu acredito em você. Eu, professor Ivo, acredito em vocês aí de casa. Eu acredito em vocês. Vocês podem, vocês conseguem, vocês são autossuficientes para realizar essas tarefas. E todas as outras que os professores derem para vocês.
Vocês podem. Eu confio em vocês. Beleza? Então, esperamos então a resposta de vocês. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.